Hello everyone, good evening. We are in Sydney, Australia. It's almost 10 p.m. here. Today is Tuesday and we're starting our Connect for All or Connect for All or Connect for All. This evening we're gonna be talking with Pedro Cordel. He's a guy who knows a lot about Brazilian culture or forró culture, and will be a very nice talking for sure. Buenas tardes España, Europa. Estamos empezando nuestro Connect Forró de todos los días, casi las 10 de la noche aquí en Sydney. Hoy es martes y vamos a hablar con Pedro Cordel, que es un chico que sabe mucho de cultura brasileña y de cultura del nordeste de Brasil y otras cositas más que vamos a hablar ahora mismo con él. E bom dia, Brasil. Estamos começando o nosso Connect Forró de todos os dias, quem sabe nossa última semana. Hoje, terça-feira, aqui em Sydney, quase 10 da noite, vamos estar falando com Pedro Cordel, que é um garoto potentíssimo, que sabe muito da cultura brasileira, cultura nordestina, de cangaço, de cordel, de forró, é músico, é escritor, é um monte de coisa, e a gente vai estar aqui com o maior prazer, tentando conhecer um pouco mais da história dele e dos projetos que ele carrega aí nessa caminhada jovem, pero mais experiente. Então, ó, ele já está conectado aqui, como eu sempre digo, sem mais delongas. Vamos chamar aqui o Pedro e vamos começar a nossa conversa. Dando boa noite aqui, Antônio, o próprio Pedro está aí, e o Coelho, a Érica. Bom dia, boa tarde. Olá. Olá, Pedro. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Como vão as coisas por aí? Aqui, agora mesmo, quase terminando. Já estamos quase 10 da noite, já quase hora de descansar. Mas o dia foi bem corrido. Foi bem produtivo. Sim. Primeiramente, Aqui... Pedro, muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite, por Valeu. disponibilizar esse tempo. Agradecer também a Carla, tua mãe, por ter permitido a nossa conversa. E bem-vindo aqui ao nosso Connect for All. É uma honra estar aqui com vocês. Eu pretendo realmente, eu quero conhecer a Austrália. É um lugar que me encanta muito. Pessoal também na Nova Zelândia, né? Que eu também quero muito visitar. Um dos meus melhores amigos é da Nova Zelândia. Ele estava fazendo intercâmbio aqui no Brasil. E eu realmente quero conhecer e estou muito honrado de estar aqui. Até achei que você exagerou na hora de falar um pouco sobre mim, sou um aprendiz. Mas é um aprendiz com experiência já. Já pode compartilhar. Valeu. Por isso que a gente está aqui. Pedro, eu queria começar justamente por isso, por tentar conectar um pouco a tua linha de tempo, a tua história. Eu vi vídeos de você cantando com 6 anos, já fazendo aquela cantoria toda. Queria saber Sim. Como é que foi esse interesse pela cultura brasileira, pela cultura nordestina, da onde vem, porque você mora em Bauru, aí eu não sei se você Sim. nasceu aí, então é um monte de informação e de repente você sai aí como um pesquisador da cultura nordestina, da cultura brasileira. Queria saber como é que foi todo esse processo. Bom, quando eu tinha 5 anos de idade, eu descobri um filme de cangaço, né? O filme Lampião, Rei do Cangaço. Daí eu me apaixonei pela estética do cangaço. Inclusive eu tô com alguns itens, né? Com chapéu e com os bornais, que eu sempre uso nas lives, mas também tenho outros artigos da roupa de cangaceiro. E uma coisa que me impressionou muito foi a estética e o lugar que eles se encontravam, toda a coragem deles. Daí eu fui descobrindo outras coisas da cultura nordestina. Descobri o forró, descobri o cordel, e assim eu fui me apaixonando cada vez mais por essa cultura maravilhosa.
E hoje em dia eu tô aqui. Daí, com 8 anos de idade, um colégio me chamou para fazer um bate-papo. E daí outras escolas foram chamando e surgiu o projeto Brincando de Cordel. E bom, eu posso cantar um pouquinho da minha história? Claro, por favor. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Licença, meu povo, eu lhe peço licença pra eu prosear, contar um pouco de minha história, de como aqui de Pará. Os meus bisavós fugiram da Sibéria do tal comunismo, atravessaram as montanhas, pelejaram contra a fome e o frio. Meu avô nasceu na Índia e depois veio pro Brasil. Meu avô nasceu na Índia e depois veio pro Brasil. Mas hoje aqui vim falar do meu povo de alma e de fé. O povo de guerra, de luta, que enfrenta a labuta e fica de pé. É o povo nordestino, tenho no peito desde pequenino. É o povo nordestino, tenho no peito desde pequenino. E lauê, lauê, lalaiá. E lauê, lauê, lalaiá. E eu com o meu projeto Brincando de Cordel, vou pelas escolas, uma sementinha plantar. Falo da história de Gonzagão, do chachado de Virgulino Ferreira, o Lampião. É uma alegria da moléstia. Meu nome é Pedro e meu sonho é uma plantação de apaixonados pela cultura do Brasil, um dia poder semear. Estou aqui e, por favor, me deixem sementinha plantar. Licença, meu povo, eu lhe peço licença para eu cozinhar, contar um pouco de minha história e de como aqui de Pará. Aí. Muito bom, muito bom. Pedro, Muito obrigado. a gente vai tocar em vários assuntos, mas queria perguntar sobre o cangaço. Mudou a tua percepção desde que você viu esse filme com 5 anos de idade para hoje, que você tem 14 ou 15? Mudou alguma coisa no pensamento que você tinha do que era o cangaço para o que você hoje sabe? Mudou. Fazem quase 10 anos que eu vi esse filme, cara. Faz 9 anos. 9 anos. E, bom, até eu assistir esse filme, eu não conhecia o cangaço. Sabe? Nunca tinha ouvido falar. E foi espontaneamente que eu descobri. Isso que foi o mais louco e isso que me trouxe essa paixão, eu acho. Que não foi nada que a escola pediu pra mostrar. Sabe? Foi que eu encontrei. E tudo que eu comecei estudando o cangaço com os filmes. E os filmes, cá entre nós, não são corretos. A Vera Ferreira, que é neta de Lampião, ela me disse que falta, que as pessoas têm uma grande dívida com o cangaço na questão dos filmes. Porque é uma questão muito fraca, os filmes são muito fantasiosos, muito para cinema mesmo. Aqueles feitos na década de 60, década de 50, que era a época do western, o western spaghetti, né, que a gente fala. E daí, com o tempo, eu fui ganhando livros, fui indo em congressos, e isso foi abrindo muito a minha cabeça. Eu fui em congressos como o Cariri Cangaço, do meu amigo Manuel Severo, Sertão Cangaço, do meu amigo Jairo, lá de Piranhas. E conheci locais históricos nos congressos, conheci as pessoas que sabem, ganhei livros, e de um tempo para cá, de uns 4 anos para cá, foi que eu abri minha mente mesmo e estou caminhando. Quero me tornar um historiador algum dia, se Deus quiser. E mudou muito a minha percepção. Porque eu imaginava que era como se fosse, sabe, como se eles fossem apenas justiceiros. Mas, com um tempo, pouco tempo depois, eu fui descobrindo que eles não eram. Os cangaceiros eram realmente maus. Teve a história do Pedro Batatinha, que era um rapaz que estava andando numa estrada, Lampião encontrou ele. Por nenhum motivo, Lampião castrou o homem por nada. Mas também tem muita coisa que as pessoas mentem sobre o cangaço. Tem pessoas que falam que
Lampião pegava a criança, jogava pra cima e furava com o punhal, sabe? Daí, com o tempo, fui criando um discernimento, sabe? Fui sabendo que era mentira e que era verdade sobre o cangaço. Quando as escolas te chamam para falar sobre o cangaço, elas não te instruem instruem dizer o lado bom ou o lado mal. Elas querem que você conte o que você sabe. Sim? As palestras do Brincando de Cordel, o cangaço é um tema que eu faço, sabe? Porém, não me instruem a nada, sabe? E é muito pouco tempo para falar de cangaço, né? Que o cangaço é uma história de mais de 100 anos. Então, eu falo um pouco da história de Lampião, um pouco da história de Maria Bonita, sabe? Da era lampiônica até o fim do cangaço, que foi 20 anos, mais ou menos. Entende? É bem pouco tempo. E na primeira palestra que eu fiz, primeiro bate-papo, eu contei a história de um jeito bem cru para criança de 6 anos. Eu tava com 8, contei de um modo bem cru pra galera de 6 anos. Daí depois, com o tempo, eu fui melhorando. Mas o ideal é conseguir falar a verdade, né? Sobre o cangaço. Sim, sempre melhor. Vamos entrar um pouco no assunto do cordel. Quando é que foi que você descobriu? Eu até estava comentando com a tua mãe offline. Eu não sei como é que fala, se é declamar um cordel, se é contar um cordel, qual é o verbo que se usa? Pode ser declamar, pode ser falar, pode ser contar, pode ser um monte de coisa. Recitar. Então vamos lá. Como é que foi que você descobriu o cordel, né? Eu suponho que foi um processo depois do filme, que você se encantou, mas para chegar ao ponto de declamar, de pesquisar, e até de escrever, né? Porque você também escreve cordel, né? Olha, com 6 anos eu já brincava com rima e sotaque nordestino, com os forte apaches que eu tenho. Até hoje eu brinco com os forte apaches. E eu brincava no tapete de casa, brincando mesmo e falando com rima e sotaque nordestino. Esse foi meu primeiro contato com o cordel, né? Que inclusive nesse filme tinha um repentista que tem uma conexão com o cordel. Daí eu começava a fazer essas rimas e sozinho mesmo, e minha mãe colocava o celular para filmar, gravar. Daí uma pessoa falava, Pedro, faz um cordel. E eu não sabia métrica nessa época ainda. E eu tô agora que esses tempos eu comecei a usar mais a métrica, porque inclusive a música que eu cantei era um dos poemas que eu tinha feito. E hoje em dia eu não considero cordel, eu considero um poema rimado. Mas agora que eu tô pegando mais firme nos cordéis mesmo. Que é uma coisa que me deixa... Que é uma coisa que me dá uma felicidade poder falar de qualquer tema. Inclusive a música foi musicada pelo Antônio Freire, que estava aí na live. Antônio Freire da banda da Folha. Tonhão. E ele que musicou, e Tonhão é um grande amigo meu, parceiro de música e de palco. Que bacana, assim, a gente vai falar com ele na quinta-feira, eu acho. Ô Pedro, você falou um pouco sobre métrica, estética. Você pode contar um pouquinho sobre essa parte estrutural do cordel? O que é o cordel? Como é que funciona? Como é a estrutura? O cordel, ele tem a origem do cordel, né? A origem europeia, a origem lusitana, a origem portuguesa, que veio, mas ele tem desde a época medieval. Porém, ele veio para o Brasil com os colonizadores portugueses. Ele foi inicialmente como um jornal dos pobres, a gente pode dizer assim. Porque a pessoa que mora no mato não tinha dinheiro para comprar um jornal impresso. E o que eles faziam? Compravam o cordel. Porque o cordel ele era muito mais barato e era muito mais fácil de se falar. E numa casa, por exemplo, numa família, uma pessoa que se soubesse ler, todo mundo sentava no terreiro de casa e ela recitava o cordel. E não era só um jornal. O cordel contava histórias fantasiosas, contava de todos os temas. A pessoa que mais popularizou o cordel foi Leandro Gomes de Barros. Ele que está passando um caminhão. O Leandro Gomes de Barros, ele é considerado o pai do cordel, a pessoa que mais popularizou. Ele viveu, se eu não me engano, no século XIX, no século XIX.
E ele escreveu grandes cordéis, como o mais famoso, se não me engano, é o Cachorro dos Mortos, que é uma história de um romance, a gente pode dizer assim. E a métrica do cordel é uma coisa que deve ser seguida, porque nós temos a cestilha, que é o modo mais comum de escrever o cordel, que é uma estrofe com 6 versos. Né? Um conjunto de versos com 6 versos. E tem que ter o esquema das 7 sílabas poéticas, são as coisas mais difíceis. Nas escolas, o que eu tento fazer? Eu passo o grosso, falo até das 7 sílabas poéticas, porém não me aprofundo tanto para não confundir a cabeça da galera. E daí a gente faz os cordéis, eu proponho para os alunos, para os professores, que eles produzam cordéis em sala de aula. Eu tenho a minha biblioteca de cordel, né? Que grupos de escolas, escola pública, por exemplo, eles vão lá. Nós fazemos a isogravura, que é a xilogravura em isopor. A xilogravura é aquela modelo de madeira. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que não tem, peraí. Daqui, ó, tem um aqui, peraí. Isso aqui é uma xilogravura em madeira, que essa é a capa do cordel. Com isso que eles fazem a capa do cordel. Ela tem o tamanho da capa, ela no caso seria colocada de pé, e ela tem o tamanho de 1/4 de uma folha sulfite, folha A4. E com os alunos eu faço no isopor. A gente faz o desenho da xilogravura no isopor, entende? É uma coisa bem legal, os alunos gostam bastante. E eu tento passar a métrica, a gente tenta fazer o mais certinho possível para ficar bem legal. E o pessoal curte, pelo que eu vejo, o pessoal gosta bastante, que é uma coisa que você pode tratar de qualquer tema. O cordel, ele serve para qualquer tema. Tem algum que você possa contar, ou declamar, ou recitar aqui pra gente? Eu vou falar A Chegada de Lampião no Inferno, que é um dos cordéis mais famosos. Me fugiu o nome do autor agora. Tá, mas no final eu falo para vocês. Tá. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira num certo tempo passado, e agora pelo sertão anda correndo visão, causando um mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia quando o Lampião bateu. Um moleque ainda moço no portão apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, sou cangaceiro. Lampião lhe respondeu. Moleque não, eu sou vigia e não sou seu parceiro. Hoje aqui o senhor não entra sem disser quem é primeiro. Moleque, abra o portão, saiba que sou Lampião, assombro do mundo inteiro. O vigia disse bem, fique fora que eu entro. Eu vou falar com o meu chefe no gabinete do centro. De certo ele não lhe quer, mas conforme ele disser, eu trago o senhor para dentro. O vigia foi e disse ao diabo no salão. Saiba, vossa senhoria, que aí chegou o Lampião, dizendo que quer entrar. E eu vim lhe perguntar se eu lhe dou ingresso ou não. Não, senhor, Satanás disse. Diga a ele que vá-se embora, só me chega gente ruim e eu ando muito a caipora. Eu tô até com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui para fora. Disse o vigia, patrão, a coisa vai piorar. Eu sei que ele se dana quando não puder entrar. Satanás disse, isso é nada, reúna aí a negrada e leve o que precisar. Quando o Lampião deu fé da tropa negra encostada, disse, torna a Abissínia ou tropa preta danada. E uma voz que ecoou, Satanás foi quem mandou, tacar em fogo negada. Lampião pôde pegar uma caveira de boi, sapicou na testa de um e um cabra só foi dizer oi. Houve grande prejuízo pro inferno nesse dia. Perdeu-se 20 mil contos que Satanás possuía, perdeu-se o livro do ponto e também 600 contos que Satanás possuía. Reclamava Lucifer, crise maior não precisa, usando ruim de safra. E agora mais essa pisa, se não houver bom inverno, aqui dentro dos infernos ninguém compra uma camisa. Se duvidar dessa história, pensar que não foi assim, duvidando do meu verso, não acreditando em mim, vai comprar papel moderno, escreva lá para os infernos e pergunte para Caim. Muito bom, muito bom. Faz tempo que eu não falava, eu dei uma patinada porque faz 1 ano já que eu não falo isso aí. Não, muito bom. Valeu por você ter lembrado. Agora eu queria saber isso, como é que é o teu processo de memorizar um cordel? Olha, minha memória, eu vou falar, minha memória é boa, eu tenho uma boa memória. É 14 anos, né, meu? Sou moleque ainda, garoto, então minha memória é boa.
Você lê uma vez e você já memoriza? Como é que é? Também não é para tanto. Eu vou. O que eu faço? Eu costumo ou ouvir o cordel bastante, ou eu costumo ler, ficar lendo. Eu prefiro ler, porque a leitura ela me traz mais concentração do que eu ouvir. Porque eu ouvindo, eu demoro mais tempo para memorizar, porém eu consigo fazer outras coisas. Com a leitura eu tenho que ficar focado naquilo e decoro mais rápido. Eu prefiro o modo da leitura. E vou lendo, dependendo do tamanho do cordel, eu vou ler, demora mais de um dia, dependendo se for pequeno, vai com um dia. E aí nesse negócio. E para escrever também é a mesma coisa. Ou eu escrevo escrito pelo celular, ou eu escrevo coloco o gravador de celular para falar. Eu também prefiro escrever, por conta da concentração e que a métrica escrita fica melhor do que a métrica direto falada. Ou eu falo e vou arrumando a minha. Legal. E como eu gosto, eu lembro mais fácil do cordel. Então, sim. Pedro, queria falar um pouco sobre forró. Você comentou quando a gente estava conversando, né, offline, que você tem uma banda. Então, queria saber um pouco desse teu projeto também, sobre as músicas, sobre o repertório, como é a formação da banda, enfim. Conta um pouco. bom, a nossa banda, ela costuma ter. A gente gravou esses dias. A gente gravou só com triângulo, zabumba, sanfona e violão, que era reduzido. Mas o que costuma ter? Costuma ter triângulo, zabumba. Agora que eu estou entrando com o violão, mas antes quem fazia era o Antônio Freire, quando ele vinha aqui para Bauru, né, aquele lá de Sorocaba. Nós temos, então, sanfona com o Bigo Kleber Gonzaga, né, ele é sobrinho neto de Luiz Gonzaga, se não me engano. Temos também triângulo, com o nosso amigo Diogo Alves, que ele faz também a percussão. O Neto Gomes, na zabumba. Daniel Magalhães no teclado. Eu no violão, agora estou entrando violão e guitarra, né? Eu tô até com amplificador, eu tava pensando em tocar com a guitarra, mas o som não ia ficar tão bom quanto no violão, não ia ficar tão nordestino quanto no violão. E também, nosso amigo Rael, ele toca na bateria. Então é essa formação: sanfona, triângulo, zabumba, percussão, teclado, violão e bateria. Mas a gente preserva, a gente coloca isso para dar mais um peso mesmo, porque a gente preserva forró, é só forró de Luiz Gonzaga, Dominguinho, Jackson do Pandeiro, Marinense. É só o forró pé de serra, mas a gente coloca essas coisas para dar uma floreada para o som ficar mais legal. E qual é o nome da banda ou do grupo? Pedro do Cordel. Não tem nome. A gente fala eu e meus amigos, a gente fala entre off lá, a galera da banda, que é Pedro do Cordel e seus comparsas. Antigamente realmente era assim. Daqui uns 3 anos atrás era assim. Pedro do Cordel e seus comparsas. Mas a gente resolveu tirar porque, né? A galera pode achar que. Hoje em dia ainda mais, né? A galera podia achar que podia problematizar e achar que era alguma coisa de crime. Mas olha, se nunca problematizaram eu bicho de cangaceiro, então por que vão problematizar? Eu vou voltar com esse nome, boa ideia. As interpretações às vezes podem não ser as melhores. Ô Pedro, e desde quando vocês estão com a banda? Quando ela foi formada? A gente tinha o trio quando eu tinha 8 anos. E essa formação já tem uns 2 anos, mais ou menos, eu acho. A formação que a gente tem. Mas assim, a banda mesmo existe desde que eu tenho 8 anos de idade. Que era trio e eu tocando, cantando, tocando triângulo. Queria voltar um pouquinho lá nesse vídeo que eu vi, que você tinha 6 anos, e teve um comentário, eu acho que foi da sua mãe, eu não lembro agora, alguém comentou, e é super curioso porque ele não gosta de sertanejo moderno, ele só gosta de moda de viola, coisas antigas. Como é que é realmente. esse teu ouvido mais apurado, você tão jovem e já saber um pouco, né, do que é bom ou do que é tradicional, raiz? Você acha que com 6 anos de idade, certo?
Pode falar. Ó, com 6 anos de idade, é isso? Uns 4, É, com 3, 4. 3, 4 anos eu... Não, na Elisita Barroso. Com quantos anos eu fui? Com 6. Com 6 anos eu tava lá no auditório da Elisita Barroso. Eu acho que eu fui o ser humano mais novo que pisou lá. E você lembra? Eu falei, que você pai, mãe, cantou? vamos na Inesita. Eles pegaram o carro e ó, pra Inesita. E você lembra? Foi, eu você conheci... cantou, você falou um cordel, o que você fez quando você foi lá? Eu nem, sabe, cordel eu nem conhecia ainda direito. Eu fui lá porque eu queria mesmo. Eu sempre gostei de sertanejo de raiz. O Antônio Freire me deu uma viola, tô tirando uns pagodes que eu aí às vezes. Tá desafinada porque eu fui tentar fazer o acorde do repente, caguei tudo, não deu certo. Mas sempre que eu posso, eu faço um som. Eu gosto muito de Tião Carreiro, são os que eu mais gosto. Tem também Pardinho e Pardal, Tião Carreiro e Capataz, eu acho. Eu curto muito esse pessoal aí, do sertanejo de raiz, né? Inclusive eu sempre escuto. Meus amigos, quando a gente às vezes vai pescar, normalmente, a gente vai e só bota uns modão de viola e vai mesmo feliz. Eu É gosto bom também demais. gosto muito de rock dos anos 60 também, Beatles, Rolling Stones, a carreira solo do John Lennon mesmo, curto, deixa eu pensar, o George Harrison, a carreira solo dele, que eu gosto pra caramba, eu gosto mais ainda. Curto também algumas do The Who, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Mutantes, não, mais um monte. A minha playlist, cara, ela tem desde Beatles até Rondo Ala Turca, do Mozart, se eu não me engano. Tem de tudo que você imaginar tem na minha playlist, todos os ritmos. Menos funk, que eu não gosto muito, nem sertanejo de raiz, essas coisas aí mais modernas. Sertanejo de raiz não, sertanejo universitário. Sertanejo universitário não tem, só tem as coisas mais antigas mesmo, e é isso. Legal. Ô Pedro, e você comentou em algum momento ali no começo que você esteve em algum lugar do Nordeste, e eu suponho que você já deva ter ido várias vezes. Queria que você contasse as suas experiências lá no Nordeste, compartilhando essa sabedoria de cordel, de cultura nordestina. A primeira vez foi por um programa de TV, programa do Rodrigo Faro. Que daí eu conheci Juazeiro do Norte, Serra Talhada, o Crato, onde tem o Pedro Lucas. Eu conheci a região ali do Araripe, não, Araripe não. Conheci um pouquinho de Serra Talhada, um pouquinho lá do Cariri, né, da região. Daí eu fui outras vezes. Daí eu cheguei a conhecer Exu, que é a terra onde Luiz Gonzaga nasceu. Conheci Piranhas e Poço Redondo. O Lampião morreu em Poço Redondo e a volante que matou ele saiu lá de Piranhas. Inclusive sou amigo da prefeita de Piranhas. Um abraço para todo mundo lá, né? Que tem o Jairo, que tem um congresso maravilhoso lá em Piranhas, que é o Sertão Cangaço. Eu costumo ir, eu vou para congressos no Nordeste. Eu não curto ir pra praia, nunca curti praia. Eu acho as praias bonitas, mas não, sabe, eu não curto. Eu curto mais a Caatinga mesmo, o interior. E você falou de sabedoria. Eu acho que não é sabedoria, é amor que eu tenho. Não é sabedoria. Sabedoria, eu sou muito novo para ter. Eu acho que uma coisa mais importante é o amor. Mas você sabe já coisas que pessoas não sabem. Isso também vale. Eu estava com uma pergunta aqui. Sobre esses congressos, como eles são, por que eles acontecem, o que é feito nesses congressos? Esses congressos, eles são totalmente voltados para cangaço. Neles temos grandes escritores, tem de 200 a 300 escritores nos congressos, pesquisadores, historiadores, amantes da história do cangaço, e a gente visita lugares históricos, vários lugares a gente consegue visitar, e tem no Nordeste inteiro. O cangaço é um tema tão vasto, é o tema que mais tem livros escritos no Brasil, e é um tema tão vasto que, para conseguir discutir o mínimo, a gente tem que fazer 4 congressos por ano, que duram uma semana cada um, mais ou menos. E sempre que posso, nas férias de julho, eu fico o julho inteiro lá no Nordeste. Vou em 2 congressos, vou na missa do cangaço, vou lá em Serra Talhada, a gente faz bastante coisa, a gente
A gente dá os pulos lá para conseguir conhecer tudo. E o pessoal, muito gente boa, recomendo. Quem quiser ir para o Nordeste, vá para lá. Eu não conheço tanto o litoral, mas eu conheço mais o interior. E sei que o pessoal do interior é muito gente boa. O pessoal mais acolhedor que tem é o pessoal do interior. Esse ano de 2020, você chegou a fazer algum congresso ou não deu tempo? Não deu tempo, tanto por conta da pandemia, eu estaria saindo para o Nordeste em julho, né? Então, ferrou tudo. Mas, se der tudo certo, ano que vem. Mas a gente está fazendo as lives. A gente está fazendo todas essas lives sobre cangaço com historiadores. E vai ter coisa, vai ter coisa grande aí, não é por nada, não, mas vai ter coisa boa demais. Não posso falar ainda, tá em off, mas vai ter coisa boa. Eu tenho muita curiosidade, porque um dos meus hobbies aqui, a gente está tão longe, né? Eu também me interesso muito pelo tema cangaço, mas não leio muito. Eu vejo mais vídeos no YouTube, tem um monte de filme, um monte de coisas e acabo Sim. vendo. Eu queria saber se nesses congressos existem situações onde as pessoas descobrem novas histórias ou novos personagens, ou se já está tudo contado, todo mundo já sabe quem foi quem, ou ainda existe no cangaço coisas que não foram descobertas ou contadas. Olha, toda vez alguém descobre alguma coisa, todo mundo descobre, porque a história do cangaço, ela é imensa. Só que tem muita gente que conta mentira, gente que viveu na época e conta com vantagem, e muita gente que contava a verdade, mas não era levado a sério. Muita gente que queria falar, tipo, conheci Lampião, mas não chegou a conhecer. Mas a gente sempre descobre, porque é uma história muito vasta, cara. Por exemplo, na foto das cabeças lá de Lampião, até um certo tempo atrás, se não me engano até hoje, tem cabeça que ninguém sabe. De 11 cabeças, tem cabeça de desconhecidos. O massacre lá ao pessoal de Lampião. Foi Lampião, Maria Bonita e mais 9. Uma fotografia, você pode pegar uma fotografia, que tem uma fração, nem que seja uma fração do bando, de Lampião, de Corisco, de Zé Celino, sempre vai ter alguém desconhecido que ninguém conhece. E esses perdidos na história que a gente tem que buscar, sabe? Essas pessoas que ficaram perdidas para a eternidade, sabe? Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o nome, ninguém sabe se viveu, se morreu. Teve tanto cangaceiro que nunca chegou a conhecer o outro. A galera acha que era todo mundo muito junto. Mas, por exemplo, o cangaceiro de Terra Branca foi morto junto com, se não me engano, Ameaça e Eleonora, que era a mulher dele. Eu esqueci o nome, se é suspeita ou ameaça. Estou entre esses dois nomes, mas eu esqueci. Esse cangaceiro de Terra Branca, ele era um chefe de grupo, mas ele morreu sem conhecer Lampião, sabe? Muitos cangaceiros nem se conheceram. E muitos, ninguém nunca vai saber da existência. E isso que é legal do cangaço. Buscar, porque mesmo com o cangaço mais de 100 anos depois de tudo que aconteceu, a gente nunca vai saber tudo que realmente aconteceu. Para você, o que representa o Lampião hoje, depois de toda essa pesquisa, depois de ter visto tanto filme, de ter estado nos lugares, o que representa esse personagem, esse nome para você? Eu vou falar algumas descrições que as pessoas faziam de Lampião. E também uma coisa, vou começar com uma palavra da neta dele, Vera Ferreira, que ela me falou em live. Foi um homem que disse não à situação. E que resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Para mim, ele era realmente um homem que disse não àquela situação. Ele era perseguido por uma família, perseguido. O pessoal fala que era por uma família latifundiária, mas era pelos vizinhos, era uma briga de família, só que uma das famílias, a família dos vizinhos, tinha muito prestígio político. Lampião tinha um certo envolvimento com o banditismo, e a morte do pai dele foi o estopim para ele entrar no cangaço. O pai dele não era o alvo. O alvo era ele e os irmãos dele. Entende? Que já eram envolvidos com brigas com os vizinhos, sabe? Os vizinhos roubavam um cabrito, eles roubavam outro cabrito, era toda essa briga. E para mim também eu vou falar algumas descrições que as pessoas faziam de Lampião. Lampião era um homem moreno lusco-fusco. Moreno lusco-fusco, como falaram assim. Ele era um homem de 1,80 de altura, mais ou menos. Um homem muito calmo, até nos momentos mais difíceis. E quando ele prezava, ele era uma fera.
mas ele era um homem que mantinha a calma e a sabedoria. Um grande estrategista. Isso se provou na Serra Grande, que ele combateu com mais de 300 soldados contra ele e ganhou. Matou, se não me engano, 8 ou mais. E também na Maranduba. A Maranduba foi uma das grandes batalhas, que era um campo aberto. Os cangaceiros em Palmeiras cercaram a volante e fizeram um fogo. Fecharam a volante de Manuel Neto no meio, os cangaceiros atirando, e ainda a outra volante tentando atirar nos cangaceiros, a volante que estava fora do cerco, também acertava os volantes que estavam lá dentro, ou seja, fizeram todo aquele fogo. Também na Lagoa do Mel, que ele utilizou os sinos, os cabritos, para se aproximar da polícia, achando a polícia achar que eram cabritos, e daí começar o fogo. E Lampião, ele era um homem que... Ele era um cara cruel, sim. Um homem justo. Se ele falasse que ele ia te ajudar, ele ia te ajudar. E se ele falasse que ele ia te matar, ele ia te matar, ele ia atrás de você. Exceto se você fosse para uma capital, que daí ele não atacava. Mas se você continuasse lá, se ele voltasse lá, você nunca mais, sabe, tava ferrado. Ele era um homem muito rico, né? Muito rico. Como no assalto que ele fez em 1922, lá em Água Branca. Eu já fui lá em Água Branca. Ele assaltou a casa da baronesa de Água Branca. E levou muito ouro. Até o dia que ele morreu, tinha muito desse ouro lá. Maria Bonita tinha 7 correntes que eram da baronesa. E Lampião, ele era um homem que ensinou a situação, um homem justo, que eu digo assim, tinha palavra. Às vezes ele cometia muitas injustiças, cometia, sim. E provavelmente você vai perguntar se ele era herói ou bandido. Eu vou responder um cangaceiro. Ele era um cangaceiro. Uma mistura de um herói com um bandido e com um homem que é um pouco de justiça. Você tem mais ele para herói do que para vilão, né? Não, eu tenho ele para a história. Eu não escolho lados. Não escolho lados. Mas se você for me falar qual você gosta mais, volante ou cangaceiro, eu vou puxar sempre pro lado dos cangaceiros, a parte boa. Porque eu gosto mais da história dos cangaceiros e cá entre nós, a volante muitas vezes foi mais cruel do que os próprios cangaceiros. Cometiam crueldades assim, porque se eu tivesse um sítio... De repente hoje, né? Se a polícia chegasse, por exemplo, eu tô na minha casa, chega um bando de cangaceiros. Ele fala, me dá alimento aí, deixa eu dormir aí um dia. Se eu falasse não, eu morria. Se eu falasse sim, tranquilo. Talvez eu ganhasse até um dinheirinho da hora. Mas a polícia vinha atrás se eles descobrissem. E daí sim, talvez eu até nem fosse morto, mas os caras iam me torturar. Ia praticar estupro, que realmente praticavam. Iam ferrar com a vida da pessoa, sabe? Porque era um ódio muito grande. Muitos soldados entraram porque eles odiavam... Não, porque eles tiveram problemas com cangaceiros. E muitos cangaceiros entraram porque tiveram problemas com a polícia. Sim. E eu não vejo o Lampião... O cangaço não pode ser visto com a ótica de hoje, eu acho isso. E eu vejo o Lampião, os cangaceiros, como pessoas mesmo. Eu vejo mais como... Eu não sei explicar direito, sabe? Eu vejo... como pessoas que fizeram parte de um fenômeno de banditismo aqui do Brasil único, realmente único. Com uma estética única e com um jeito de ser único. Eu concordo plenamente. Eles são únicos. Pedro, a gente está indo para o final aqui, mas eu tenho mais algumas perguntinhas. Como é que você acha que a gente vai voltar dessa pandemia? Como é que você acha que você vai voltar? Vai ser tudo normal? Suas palestras, os congressos? Não, eu espero que sim, né? Eu nem sei se... Espero que tudo dê certo, porque tem gente falando que o mundo vai acabar. Espero que não acabe. E como tudo que tem um começo tem um fim. Mas eu vou tentar voltar melhor como ser humano. Espero que tudo volte tranquilamente. Que as palestras, vai voltar tudo. E o festival Encanta Cordel, de 2 anos da minha cordelteca, a gente ia fazer esse de 1 ano esse ano. E a gente vai deixar para o ano que vem. A gente vai organizar e vai ser legal. Bacana. Pedro, você gostaria de terminar tocando alguma coisa?
falando algum cordel. Você pode escolher e fazer o número final. Hum, passa minha paleta ali. Eu vou tocar uma música, então. Tá bom. O que você vai tocar pra gente? Eu vou tocar Coronel Antônio Bento. Ela fala da minha ovelha. Pera aí, eu acho que eu vou fazer uma coisa um pouco melhor. Antes de tudo, eu só quero fazer um negócio. Eu quero mostrar isso aqui, ó. IOV. IOV. The International Organization of Folk Art, Organização Internacional de Folclore e Artes Populares. Essa é uma organização internacional, né? Tem no mundo inteiro a sede nos Emirados Árabes. Eu estou como presidente da Comissão Infanto-Juvenil. É uma organização com mais de 10 mil membros que é voltada única e exclusivamente para cuidar da nossa cultura e para preservá-la, entende? E eu estou com a Comissão Infanto-Juvenil, que a gente tenta trazer jovens que têm um amor pela cultura. Então, você que tem um amor pela cultura, meu amigo, pela cultura popular, você que, não importa a idade, vem com a gente e vamos entrar para a IOV, que é um trabalho muito legal deles. E esse ano eu fui num congresso deles em fevereiro, que foi o que deu para fazer lá no Rio Grande do Sul. E é uma organização que tem apoio da Unesco, então eu convido vocês. E olha, sou muito grato mesmo. Foi uma honra poder falar com vocês um pouco sobre esse meu amor pela cultura popular. Que Deus abençoe muito vocês, que tudo fique tranquilo aí. Aprendi muito hoje. Quero ir para a Austrália, quando eu puder ir, quando eu estiver aí, eu dou um toque, que é um dos lugares que eu quero conhecer. E sigam-me nas minhas redes sociais, né? Vou fazer um jabá. Meu Instagram, né? Pedro do Cordel, _ Pedro Popov. Meu Facebook, Pedro Popov, Pedro do Cordel, perdão. E no meu canal do YouTube também é Pedro do Cordel. Se inscrevam lá, dê um oi pra gente, lá vai ser muito legal, vai ser muito gratificante. E parabéns pela iniciativa. Grato, valeu. Parabéns a você, Pedro, por tudo que você vem fazendo pela cultura, viu? E espero que você continue, que tudo volte ao normal, que você continue passando toda essa informação. Você diz que você não é sábio, mas você então é um sábiozinho, passando informação e resgatando essa cultura tão rica que é a nossa. Parabenizo, deixo aqui um agradecimento à Carla também. E é isso, muito bom dia. Você vai tocar o Antônio Bento, o Coronel aí? Eu vou tocar então. Então vamos lá. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana. Ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro. O Dedé diz pra tocar. Ô Lelê, ô amado, esse dia Bodocó, alto por caminhar. Todo mundo que mora por ali, nesse dia não pôde resistir. Quando ouvia o toque do piano, rebolava e saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. É costume de todos que se casam, fica doido pra festa se acabar. Ô, Leleu, desse dia Bodocó, falta pouco pra virar. Aí. Brigadão, Pedro. Obrigado, Carla. Bom dia para vocês. E muito sucesso, muita felicidade e muita saúde. Valeu, gente. Até amanhã. Boa noite aqui para quem está em Sydney, na Austrália. Valeu. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Abração.